Canal Espírito Quebrantado. Sejam bem-vindos ao canal Espírito Quebrantado, que a gente possa quebrantar o nosso coração através da palavra do Senhor. Então fazemos agora uma breve oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar através da Tua palavra, Pai, ensinar, dar sabedoria, Pai, entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos entender, Senhor, o que o Senhor gostaria de falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Aí, palavra de Deus. Capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler então. A Bíblia que diz: a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é lindo, né? A gente sai às vezes para fazer uma viagem e a gente pode sair um pouco para desfrutar as belezas que o Senhor criou, né? Para nós, os céus e a terra. A gente gosta de ver aquelas lindas paisagens. Tudo que Deus criou é bom, né? Aqui, ó. E a terra era sem forma e vazia, então não tinha nada, né? Deus, com a sua palavra, Ele faz tudo criar, tudo ter vida, em nome de Jesus. E havia trevas sobre a face do abismo. Então era uma escuridão só, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus estava lá, se movendo sobre a face das águas. Então havia escuridão e havia águas, né? A face das águas. Deus sempre existiu, né? E a gente não tem nem ideia, né, de como é que é antes da Terra existir. O que Deus fazia, né? Será que Ele andava por outras galáxias? Por outros planetas? Tudo é um mistério de Deus, né? Só temos aqui o que a palavra de Deus nos revela. E as nossas dúvidas, questões, a gente vai poder descobrir só após a nossa partida, né? Quando a gente se encontrar verdadeiramente assim de corpo, né? Diretamente com Deus, né? Ver o rosto dele, falar com ele. Em nome de Jesus. Mas a palavra também diz que naquele dia nada me perguntareis. Então, como se a gente já soubesse de tudo quando a gente partir. Então é tudo mistério de Deus. Continuando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus diz e acontece. A palavra de Deus é poderosa, né? Não tem explicação, né? O poder de Deus, né? A gente muitas vezes olha filmes de herói e a gente acha o máximo, né? Eles voando e poder, né? Saindo das mãos, as armas. E Deus, para Deus, tudo isso aí não vale de nada, né? Porque é um serzinho ali lutando com outro, fazendo uma coisa que é sobrenatural para o humano que está ali na terra vendo isso. E para Deus, o poder dele é infinito, 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 além, né? Então Deus é tão poderoso que Ele sabe tudo que nós estamos pensando, tudo que nós vamos pensar. Ele está em todos os lugares. Qual é o herói, né, de qualquer revista em quadrinho, filme da Marvel, que tem um poder desses, né? Não tem como, né? Deus é Deus, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Ele sabe tudo que a gente vai pensar ainda, né? Tudo que vai acontecer, o que está determinado na nossa vida,
né? Então ele sabe de tudo, né? Mas Deus, além de saber de tudo, sabe como é que vai ser o nosso fim também, né? E tudo. Ele gosta de deixar o filme rolando, né? E dar o play na nossa vida e vai vendo, né? Os nossos caminhos, nosso andar, né? Se a gente vai fazer as coisas certas, como a gente vai fazer para se salvar daquele momento difícil que a gente está enfrentando. Então não tem explicação, né? Então Deus gosta de ver, né, as coisas acontecer passo a passo, detalhe por detalhe, e não tudo de uma vez, né? Ele pegar e dar um super poder ali e a gente já tá ali na frente, né? Com tudo ganho, né? A vida ganha, a salvação ganha. Todo foi um processo, né, da salvação, né? Teve que mandar seu filho Jesus fazer todo o processo, né? Para poder vencer o pecado, né? Então vamos no 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus sempre separa a luz e as trevas, né? Porque a luz e as trevas não há como ter comunhão, né? Onde a luz, as trevas, elas se vão, né? Tá numa sala escura, toda escura, tu liga uma lâmpada, já fica tudo claro, né? Então as trevas se dissiparam, né? Não tem trevas quando liga a luz. Então Deus é a luz e nós também somos a luz, né? Cada cristão, né, na Terra é a luz. E a gente não consegue, cristão de verdade, né? Não consegue fazer aliança com as trevas, com o pecado, ir para as coisas erradas na balada, na sujeira, traição, adultério. Essas coisas nos faz mal, nos assim, repugnam, porque não há comunhão, né? Luz com as trevas, né? É contra a palavra de Deus, né? O ato de estar namorando, ter relações sexuais, o ato de fornicação, e tu já sabe da palavra, já tu fica azedo por dentro, tu fica amargo, tu fica assim, o Espírito Santo te toca que aquilo ali tu se sente a pior pessoa do mundo quando tu tá fazendo esse pecado, né, que tu acabou caindo ou continuou nesse erro, não aguentou a tua carne, não resistiu. Então é triste, né, isto. E muitos estão assim hoje em dia. E viu Deus que era boa a luz. A luz sempre vai ser boa, né? E fez Deus separação entre a luz e as trevas, né? Então ele separou. A luz é boa, as trevas é ruim, né? A escuridão. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, durante o dia, né, a gente pode fazer as obras de Deus, a gente pode aproveitar a beleza da criação dele, fazer umas viagens. A melhor coisa é que a gente vai fazer uma viagem tem que ser de dia, porque é muito melhor desfrutar da paisagem, a beleza que Deus criou. À noite tu não vê nada, só o farol do carro te iluminando ali na estrada para te levar até o teu destino. Então, para te ver como o dia é muito melhor do que a noite, né? De dia as pessoas fazem o que é correto, elas vão para o trabalho, elas fazem coisas boas, né? E à noite as pessoas gostam de fazer as coisas erradas, se esconder, ir para baladas, festas, coisas de perdição, de pecado, né? Fazer orgia, bebedeira, se embriagar, fazer o que Deus não gosta, né? Então tem que ter essa separação, né? E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então o Senhor separa até os tipos de águas, né? Que Ele determina ali.
Imagina, ele botaria um oceano de água doce, junto separado um oceano de água salgada, né? Vários tipos de águas, né? Existem águas de rios, águas de lagoas, né? Tudo separações, né? Deus faz detalhe por detalhe, né? Nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Ele vê tudo isso e a gente olha a beleza das paisagens, o diferencial de cada detalhe, de cada árvore, montanha, planície, mares, rochas, plantas, tudo é lindo, né? Perfeito e maravilhoso. 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então isso aqui é como se tivessem águas debaixo das águas, né? Aí a gente vê que tem lugares que tem águas, né, escondidas, né, poços naturais, né? Então tudo é detalhes, né? Poços artesianos são de águas que ficam nas profundezas, né? Até eu me lembro a situação que Deus pede para Moisés tocar na rocha e quando ele toca na rocha sai água. Então das profundezas que vem da rocha, a água, aquela água pura, potável, que a gente pode beber, pode tomar. Então, no 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Ele disse que a expansão são céus. Então, há águas que não vemos, né? Acima dos céus, né? A Bíblia diz que há até o terceiro céu. Então há águas que a gente não pode ver estando aqui nessa terra, né? É um enigma de Deus, né? Mas Deus fez. Porque antes da terra existir, ele andava sobre a face das águas, né? Então, é mistério do Senhor. Vamos lá, ó. Então a gente estava no 8, né? Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo, né? O dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Assim foi feita a terra, né? A parte seca, né? No 10, chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, né? Então os mares, né? Que eu estava falando antes, vários tipos de mares, água doce, água salgada, água amarga também tinha, né? A gente vê que no capítulo lá do deserto, que eles chegaram umas fontes de água que era toda amarga, né? Então teve que ser feito um toque de Deus, né, naquele momento, né, através de Moisés. Não me lembro que se tocou na água e a água ficou doce, né, para tomar, né? Ficou boa para tomar. Vamos lá. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi.
Então daí Deus mandou, né, crescer as árvores, né? A terra desse erva verde, né? Então foi essas ervas verdes, né, que viraram árvores frutíferas, né? E cada uma deu o seu fruto, né? Um fruto, né, doce, saboroso, né? E hoje em dia muita gente não é chegada a comer fruta, né? Porque é tão mal acostumada, né, com as coisas industrializadas, doces, porcarias, né? Eu que o diga, né? Eu também não gostava muito de comer de fruta, né? Essas coisas assim. Mas eu tô passando por uma mudança alimentar aí. E logo eu vou estar comendo já umas frutas abençoadas que tem o açúcar natural delas, né? E eu tô no momento que eu tirei tudo que é açúcar, né? Até de fruta não tô tomando. Então, fazer vídeo de dia tem esses barulhos. Tem cachorro, buzina, carro, gente na rua. Mas é isso aí. Vamos fazer enquanto é dia. Vamos aprender da palavra. Eu tô aqui aprendendo junto, né, com vocês que assistem aí, né? Em nome de Jesus. Vamos no 12 ali. E a terra produziu erva, erva dando somente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo isso é bom, né? Maravilhoso. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então em 3 dias Deus já fez muita coisa, né? Fez todo o planeta praticamente, né? E disse Deus: haja luminares, né, na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então agora que foi feito o sol e a lua, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então sol, a lua e as estrelas, né, os planetas, Deus fez tudo para um propósito, né, para iluminar o dia, a lua à noite, as estrelas, né? Tudo para a gente saber as estações também dos tempos, né? E os antigos era assim que eles sabiam, né? Os tempos. Em nome de Jesus. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Então a gente vê que os luminares de Deus faz com que até as trevas haja um certo brilho, né? Porque Deus está iluminando ali, tem luzes ali iluminando. Então se fosse tudo aquele breu, aquela escuridão forte, né? Imagina, a gente nem sairia na rua, né? Se não tivesse uma claridade, né, pra gente poder enxergar um pouco. Mas o dia é sempre melhor. Quem é que não gosta de ir para embaixo de uma árvore e pegar um solzinho também na manhã no pátio, né? Dar uma caminhada ao ar livre de manhã, pegar aquele ar, o solzinho batendo. Isso me dá um estímulo muito bom, né, para nós. Em nome de Jesus. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então é o que eu tinha falado. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. Então tá pensando, Deus faz tudo perfeito, né? O homem tem que trabalhar, né, durante o dia, tá cansado, né? Aproveitou o dia, né? Foi bem disposto. E à noite, se ficasse tudo em dia, ele não é a mesma coisa assim para descansar. A gente gosta do escurinho para descansar, relaxar, né? O nosso corpo, para a gente fechar os olhos, né?
não cheio de luz. Imagina entrando luz na casa por tudo do sol, né? O sol nunca apagando, né? O corpo precisa descansar e parece que o ser humano descansa melhor, né? Quando a gente está no ambiente escuro, né? Vamos lá, onde é que eu tava? Ó, e foi a tarde, amanhã, o dia 4. E disse Deus: produzam águas abundantes, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Então as águas produziram os répteis, ó, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. É por isso que a gente vê os pássaros voando, é tão lindo, né? Canto dos pássaros. Então a gente admira, né? Estas coisas, né? E esses animais que o Senhor criou tem muito a nos ensinar. Ó, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, né? E enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então se encheu de animais, né? Sobre a terra, sobre as águas, sobre o céu, né? E é tão lindo a gente ver, né? Os animais, cada um no seu habitat, né? É difícil ver baleia, né? Tem que estar num oceano bem mar adentro, né? Para poder ver. Então é lindo, né? A beleza do Senhor. Aqueles golfinhos, né? Imagina quando tu tá em alto mar ali, tu vê os golfinhos passeando, eles bem amigos, né? E querem brincar, né, com a gente. E Deus é demais, né? Vamos lá então. Vamos no 23. 23. E foi a tarde e amanhã o dia 5º. Então 5 dias Deus fez toda a terra, né? Toda a criação, né? Da maravilha que todo mundo gosta, mesmo que as pessoas que não dizem que são ateus, que não, Deus não é nada para mim, né? Deus não existe, dizem essas coisas, mas elas adoram desfrutar, né, do que Deus fez, viajar, né, ir para uma praia, para uma serra, né, uma casa de campo, né, desfrutar da beleza, né, e a se sentir bem, né. Então é tudo criação de Deus, né. Pode não gostar de Deus, não sei o que, tá magoado, chateado com Deus, e diz que Deus não existe. Não, mas tu desfruta de tudo, né? Tu tá desfrutando o ar. Deus deu fôlego de vida, né? Agora que a gente vai ver nessa parte aqui, ó. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então foi aqui nesse dia aqui que viu as criaturas da terra, né? Os animais da terra, né? De cada espécie. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Daí ele fez um monte de animais, né? As pessoas gostam até de ir para sítios, pegam uns animais, montar cavalo, gostam de passear no campo, né? Tem gente que gosta muito disso, né? E até ateus, né? Mas gosta de montar cavalo num campo, né? Fazer as coisas que hoje em dia é meio considerado coisa de rico, né? Tá montando a cavalo num jockey clube, assim, essas coisas assim, né? Então é tudo de Deus, tudo Deus criou. Ó, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criando o homem conforme a imagem e semelhança para dominar tudo o que ele criou, toda a terra, todos os animais, tudo, né? Deus. Então o homem era assim, ó, abençoadíssimo por Deus, então, né? Por ter tudo para ele desfrutar. E no 27 criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Né? Domine sobre eles, né? Então os animais eram todos submissos, né? À criação de Deus, que é o homem, né? E a mulher, né? Que veio do homem. Depois, mais adiante, vai falar detalhadamente como foi a criação do homem. Ó, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então tudo que desce na terra, nas árvores, a gente poderia comer, as frutas, né, os vegetais, poderia ali plantar e, né, comer tudo, de tudo, né. Depois, com o passar dos séculos, né, o homem foi aprendendo, né, a como usufruir dos animais, né, fazer essas comidas maravilhosas, né, assim, aprender a usar o fogo, né, e Deus é maravilhoso, né, e tudo vai vindo da natureza, né? Então, as coisas que a gente gosta, né, gosta de um exemplo assim, tu pega uma comida saborosa ali, né, tudo vem da terra, né, e tem carne, né, bovina ou de aves, né, carne de aves que a gente come hoje em dia, e de tudo, né, Deus preparou. Vamos ver onde é que eu tava. No 30. E a todo o animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então Deus disse que a gente pode comer até os animais, ó, dizendo, ó, todo animal da terra e todas as aves dos céus e todo o réptil da terra em que há alma vivente, né? Tem alma vivente, se mexe, se anda, pensa, até, né? Geralmente só pensa em comer, né? Normalmente os animais, né? As coisas básicas. Toda a erva da terra verde será para mantimento, né? Tudo isso, e assim foi. Então Deus disse: pode comer de tudo. Tudo que está aqui que eu criei, né? Vocês podem comer. Só não dá para comer, né? A terra, né? Comer, né? Imagina comer terra, né? Ninguém gosta, né? Terra é pra gente andar sobre ela, né? Mar salgada, né? Quem vai querer comer? Não faz bem, né? Só pode tomar água doce, né? Água boa, potável, né? Da pedra. Então Deus permitiu tudo, né? E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, o dia 6, o homem foi criado, né? Já tinha tudo planejado, né? Todo o ambiente para o homem desfrutar, Deus preparou, né? Então depois veio o homem para desfrutar do ambiente. E às vezes uma mudança na nossa vida, Deus quer fazer,
Ele prepara todo o ambiente para poder depois nos mover para esse novo lugar, né? Para a gente poder desfrutar, tá tudo preparado. Eu vejo que é assim que Deus trabalha um pouco, né, na nossa vida. E às vezes a gente quer tudo com ansiedade, né? Tudo para ontem, né? Que as coisas aconteçam, já quer mudar de cidade de uma hora para outra. Imagina, mas Deus não preparou o ambiente, tem que estar preparado o ambiente, né? Tudo preparado, né? Então, para depois Deus encaminhar, né? Tudo é um processo na vida, né? Em nome de Jesus. Então, aprendendo com a palavra de Deus, né? E Deus revelando. Assim os céus, né? O capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, né? E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus fez toda a obra e no sétimo dia descansou. Vou desfrutar da minha obra, contemplar tudo que eu criei, vamos ver as coisas acontecendo, né? Desfrutar, descansar, aproveitar. E assim a gente deve descansar também. Se a gente trabalha uma semana toda ali, corrida, produzindo, né? E no sétimo a gente quer desfrutar, descansar, desfrutar, né, da criação de Deus também. Às vezes vai fazer um passeio com a família. Vamos cultuar Deus, né, no domingo, né? Então, o descanso merecido, né? Em nome de Jesus. Agora vamos lá no 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então, Deus fez a obra dele e depois abençoou, né, o dia de descanso, né, para descansar, desfrutar. E agora no 4, estas coisas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha só que interessante. Então, Deus fazia vir um vapor que regava toda, né, a criação dele, né, para o homem não precisar, né, lavrar a terra ainda, né? Não tinha feito chover, Deus não tinha feito chover. Então ele fazia vir um vapor que regava toda a face da terra, né? Daí, e hoje em dia a gente vê as pessoas vão com os regador, né, regar as plantas de casa, né? Tudo é necessário, né, que haja água, né? Em nome de Jesus. Mas o homem ainda estava desfrutando, ó, não tinha compromisso ainda. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então olha só, Deus soprou, né, no homem, né, nas suas narinas e fez alma vivente, né? Então tudo é desfruto do que Deus fez, né? Todas as pessoas desfrutam o que Deus fez. E mesmo assim as pessoas muitas vezes não querem nem saber de Deus, mas desfrutam de tudo que Ele fez, né? Faz. Então,
quem merece toda a atenção é o nosso Criador, nosso Deus. Deus é bom em todo tempo. É a gente que não entende, né? Os planos, os processos, as correções, em nome de Jesus. E a gente tem a tendência natural a desobedecer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então Deus prepara tudo, mas ele bota umas provas também, né? Botou a árvore, né, que o homem não poderia comer, ó. Árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se o homem não tivesse comido essa árvore, esse fruto, ele seria sempre ingênuo, inocente, alegre e feliz, confiando sempre em Deus. E no 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro. Ó, Deus fez até ouro, né? Para admiração, porque ninguém usava naquela época, né, o ouro, né? E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Então lá naquela região central, no centro da terra, lá onde fica lá Israel, né, que Deus fez esse jardim, né? Que Deus faz no centro da terra, ou aos arredores lá de Israel, né? Não sabe bem ao certo. As estudiosos, eles sabem dizer certinho assim já. Então, 14. E o nome do terceiro é Rio Tigre, né? Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, para cuidar. Agora já tinha uma tarefa o homem, né? Lavrar e o guardar, né? Guardar é cuidar do jardim, certinho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ó, Deus falando. E obedece para ficar tudo certinho, né? Então, como Deus criou a mulher? No 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, né, o nome do primeiro homem, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Deus deu essa missão a Adão, né? Para todo animal, né, de alma vivente ter um nome, né? Então ele podia escolher o nome que ele quisesse ali e seria o nome desse animal. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então
o homem começou a se sentir, né, solitário, ele vendo os animais se multiplicando, tendo suas parceiras. Ó, no 21, então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus tomou do homem. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então a gente vê que a mulher é bem mais assim resistente que o homem, né? É mais guerreira, assim. O homem meio mole, né? Meio barro, né? Deus fez o homem do barro, né? E já o homem pronto pegou a costela, né? Algo firme, sólido, né? Para ajudar o homem, né? Para como se fosse assim, Deus viu o homem tá muito mole, tá muito eu deixei a desejar, né, no homem, né? Então vou pegar e vou fazer algo melhor ainda agora, fazer a mulher. Então, o que tá te faltando, né, na tua cabeça, tá muito desligado. Então vamos botar uma mulher que ela é rápida nos pensamentos, ela é ágil, é idônea, né? E é isso aí, né? A gente precisa sempre ter nossa parceira, né? Dá tudo fluir bem, né? Daí, vamos lá então. E da costela do Senhor, Deus tomou o homem. Aqui ó, 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Então o homem já deu um nome para ela. A mulher será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só, né? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. O homem e sua mulher estavam nus, né? E não se envergonhavam, né? Então, estavam só os dois nus, não tinham vergonha dos animais, de Deus, ingenuidade, né? Tudo certinho. Então, agora no capítulo 3, vem a grande tragédia da humanidade, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Bem, o diabo usando, né, a serpente, né? Sempre botando uma interrogação: não, certamente tu não vai morrer, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não. Então ela já deu um desdobre aqui, né? Falando: não, tu vai saber o que é o bem, o que é o mal, né? Tu vai ter mais conhecimento, vai ser como Deus. Então deu aquela ilusão, né? Na Eva, né? Nossa, interessante, Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Daí ela começou a olhar diferente para a árvore, né? Com outros olhos, né? Viu aquele fruto brilhando, saboreando, né? E assim que o diabo vem em muitas pessoas, né? Vem no teu ouvido e vai falando: olha só a internet, ó, quantas coisas agradáveis aos teus olhos aqui, né?
geralmente para os homens. Olha uma mulher, uma propaganda como uma mulher de biquíni, olha que bonito, né? Olha que beleza, né? E daí tu começa a olhar com outros olhos, né? Fica brilhando os teus olhos, tu pode olhar muito mais, né? A serpente falando aqui no teu ouvido, né? A serpente, né? Tu pode ver essa mulher como ela veio ao mundo e muitas outras mulheres na internet. E assim o homem vai ficando vidrado, né? Curioso. Não. E assim que acontece a tragédia, né? Então, vamos à tragédia, então. No 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foi feita a pior besteira, tá? A desobediência a Deus, né? Deus diz, não olha para essas coisas na internet, para essas coisas que te atraem, assim, que é errado, né? E a pessoa vai ouvindo a serpente, ela vai clicando aqui e ali, daqui a pouco ela tá já totalmente envolvida, já cai na pornografia, né? Vê o que não deve, né? Já se a pessoa é casada, né? Já automaticamente já traiu, né? O seu cônjuge, né? E daí ela fica querendo cada vez ver mais daquilo, né? Fica vidrada naquilo, né? Naquilo ali. Eu sei porque eu era uma área que eu caía muito, né? Nessa área. E já faz anos que Deus me libertou. Aí casei com uma mulher abençoada. E sempre que o inimigo vem me tentar, procuro sempre pensar, né, na minha esposa. E onde eu vejo o mal, a aparência do mal, desvio já na hora. Se eu estou andando na rua, vem vindo diante de mim, né, uma mulher, e ela está com vestes daquele jeito, atraente aos olhos humanos, o homem. Então eu já vou ou dobrando a rua, né, já vou olhando para baixo, né, se eu estou caminhando numa praça, olho para baixo, olho para o céu, assim, para não ver, né, não ficar caindo nessas armadilhas do inimigo, né? E assim a gente anda firme com Deus, né? Fiel ao Senhor e puro, para não perder essa pureza, né? Que nem Adão e Eva tinham no começo, né? Eles andavam nus, nada se envergonhavam, eram alegres, felizes. Então, vamos ver ali no 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então já se envergonharam, né? Quando uma pessoa cai já no pecado, ela fica toda envergonhada, toda assim, desconfiada, assim, né? E daí ela caiu, fez besteira. Já vou entrar aqui no computador, vão limpar o histórico, né? Ninguém vê, né? Olha para os lados, ninguém tá olhando, mas ó, Deus tá vendo, né? E tá em todos os lugares, né? O Senhor tá vendo o que tu tá fazendo, essa besteira aí. Agora tu vai ter que te arrepender, vai ter que te humilhar, arrepender, confessar o teu pecado e deixar esse pecado, essa sujeira, essa pornografia que tu viu aí. Sei que vai ficar uns dias aí na mente aquelas imagens ali, né? Vai pedindo para Deus, tem misericórdia, tira da minha cabeça, né, essas imagens, né? E o inimigo vai ali, te acusando, te acusando, te acusando. Tu se sente daí um lixo, né? A pessoa que é cristã, né? Que ela se conheceu a Cristo, né? Ela tem esse sentimento, né? Então, no mundo, né? Que não conhece a palavra, ela não tá nem aí. Vai lá fazendo, mas ela tá todo dia se enfiando uma faca e nem vê. Tá lá tranquila, né? Uma punhalada aqui, uma punhalada aqui. Tá vivendo o salário do pecado é a morte. Então uma hora que vai acontecer ela vai morrer.
A pessoa do nada, ela começa a pensar em suicídio, daí do nada, assim, né? Vive nessas práticas, né, erradas, né? Pornografia, né? Querendo seduzir, né? Mulheres casadas, né? Ou homens casados, né? Fazendo toda a prática de erro, né? Porque um abismo vai chamando outro abismo, né? Tu fica dominado por demônios, né? E quando tu vai ver, do nada, o cara tá ali com os amigos alegres, dá risada feliz. Daí de noite, no outro dia, tu soube que ele tirou a própria vida. Já estava um acúmulo de pecado tomado dele. Então ele só recebeu o salário, que é a morte, né? E, infelizmente muitos não se arrependem, né? Não conhecem a Deus, a palavra de Deus, né? Que há arrependimento, que Deus perdoa todos os pecados, né? Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Das nossas vidas, que a gente possa se arrepender, né? Sempre dos nossos pecados e vigiar para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então todos os dias vigiar. Então, depois de um tempo de caminhada com Deus, tu já se conhece, sabe as tuas áreas frágeis. Então tu deve pegar e ser prudente, né? Eu não devo chegar perto disso, daquilo, né? Então vigia, né? Vigia, varão, né? Que Deus está de olho, né? Está nos provando, vendo, né? O que a gente vai fazer. Quando a gente está sozinho, está só nós ali, né? No nosso quarto, ninguém tá vendo. É aí que tu vai ser provado, tentado, né? O inimigo tenta vir sorrateiramente, né? Aquela palavra, né? Sorrateiramente ele vem vindo assim, né? Tu tá sozinho, tu tá carente, vem nas tuas emoções e chega uma hora tu acaba fazendo o que é algo errado, né? Acaba se tocando, né? Fazendo algo ilícito ali, que é só no casamento que pode ser feito, né? A união, né? Dos corpos, né? E as pessoas querem ter o prazer próprio, prazer a si mesmo, né? O ato de se masturbar, né? Para ter aquele prazer que é um prazer que gera morte. Então esse prazer que gera morte, se tu não fizer com a tua esposa, né? Esse momento de preliminares, né? Se não fizer dentro do casamento certinho, abençoado por Deus, né? Tu tá já num compromisso, né? Casou ali no cartório diante de Deus e dos homens, né? Então tu pode fazer em quatro paredes, tu e a tua mulher ali, né? Fazer, se desfrutar, porque o sexo foi feito para ser desfrutado, né? Entre o casal, né? E para gerar a herança, né? Do Senhor, que é filhos, né? Dar filhos, né? E a não só gerar multiplicai-vos, né? Mas ter um prazer um ao outro, sentir o prazer, né? Aquele estar relaxado os dois, né? Até o rosto muda, assim, a gente fica mais alegre, assim, né? Parece que nos dá um vigor novo, né? Uma força nova, né? Quando a gente faz as coisas do jeito certo, né? Agradando a esposa agradando o marido, e assim que deve ser, né? Os dois, uma só carne, né? Então vamos terminar esse capítulo 3. Deixa eu ver aqui no 8, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Adão, onde tu estás? Não, Deus gosta de fazer umas charadinhas, né? Como se Deus não soubesse, né, onde estava Adão. E como Adão poderia se esconder, né? A palavra de Deus diz: ainda que me esconda, né, debaixo da terra, no inferno, né, Deus está lá. Onde quer que eu vá, né, Deus está lá. Né? Ninguém pode se esconder do Senhor. Então, Deus chamando Adão: Onde tu estás? Lindo 10. Ele disse, daí ele veio com medo, assim: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me, né?
Então Deus começou a pensar, né? Já sabendo de toda a história, já Deus, né? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí agora veio bomba. Então Adão, assustado assim, né? Disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então a culpa foi dela, ela que me deu o fruto, né? A tendência, assim, a gente caiu, já querer só botar a culpa no outro, né? E não assumir a responsabilidade. Mas o homem, Deus vai cobrar do homem, né, a responsabilidade, né? Então o homem tem que ser sincero e dizer: não, eu acabei comendo, eu fiz o que era errado, mas eu me arrependo, Senhor, me perdoa, né? Assim que deve ser. E não ficar dando desculpas, né? Quantas vezes já fiquei dando desculpas de algo que eu tinha que fazer, né? Que assumir, né? Então, a gente aprende do pior jeito, né? Da pior maneira, né? Ó, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Ele foi lá, tirou uma satisfação da mulher. E disse a mulher: a mulher passa agora a bronca para a serpente, né? A serpente me enganou e eu comi. O diabo dá risada, né? Porque daí a gente bota: a culpa foi do diabo, ele que me enganou, mas foi tu que cometeu, né? O deslize, tu que escutou. Tu tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né? Ali o pecado tá diante da mesa, né? Vai tu usufruir dele ou não, né? Deixar quieto, né? Então, vamos lá aqui, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Tá, agora ele vai dar uma sova no Satanás ali, na serpente, né? Que é o réptil, aquele da época, né? Que tinha, acho que patas, né? Tinha um corpo que se movia mesmo. Portanto, fizeste isto, maldita serás. Amaldiçoou, né? A serpente. Maldita será mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Andarás de barriga agora, né? E pó comerás todos os dias, né? Tanto vai ter que andar se arrastando comendo pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente vai ser um verme, né? Uma praga, né? Que tem que matar, pisar, né? E aí no 16, e a mulher disse: multiplicarei. E a mulher, ele disse, o Deus disse então à mulher: ó, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, né? Para dar filhos, né? Com dor darás à luz filhos, né? Com muita dor, né? Então a mulher, quando ela vai ganhar um filho, ela sente muita dor, ela sofre muito. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então tu vai ser sempre dominada por esse homem, né? Pelo seu marido, né? Diz a palavra de Deus. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás, né? O pó voltarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes.
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então parar para refletir um pouco nisso, né? O castigo ali da mulher, né? A dor, né? Para dar luz aos filhos, né? E o homem agora tem que suar, trabalhar duro, né? Para conseguir, né? Tirar o sustento da terra, né? Imagina, Deus deve ter secado toda a terra, aquela terra seca que não gera quase semente, né? Então ele tomou a consequência grave, né? E o pecado sempre tem a consequência, né? E a gente tem que estar preparado, né? Para, se por acaso houver caído, né? Se arrepender e assumir a consequência, né? As consequências do nosso pecado. Então Adão sofreu até o fim dos seus dias, né? Por causa da terra suando, né? E até hoje, né, a gente tem que trabalhar muitas vezes, né? E é um trabalho pesado, árduo, né? Que muitos têm, né? Eu trabalho com reformas, é bem pesado, né? Para te conseguir tirar um sustento ali, né? Um troco, tem que fazer muita força, tem que quebrar a cabeça, tem que arrumar as coisas, produzir bastante, né? E é aquela luta, né? Mas chegará um dia que nos livraremos de tudo isso, né? Vai ser só a presença de Deus, a vida eterna, e a gente vai desfrutar de tudo. Novos céus e nova terra. Em nome de Jesus. 22. Estamos quase no fim. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Ora, Deus teve o cuidado de tirar aquela árvore dali, né? Vamos colocar guardas, proteger para o homem não chegar perto. Não? Diz que o homem já era como eles, né? Então, sabendo o bem, sabendo o mal. Né? Então, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Então, vamos tira esse homem daqui. Ele já fez muita besteira para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus deu todo o cuidado, né, para proteger aquela árvore, né? Em nome de Jesus. A gente começa a pensar hoje onde é que está essa árvore, né, essa espada rodando aí. Depois, mais adiante, teve o dilúvio, né? Que a terra ficou insuportável de se viver. Então eu creio que aí, depois que o Senhor permitiu que tudo fosse destruído na terra pela água, né? Então naquele momento acho que ele já tirou, né, essa árvore, né, da vida eterna, né? E já tirou o anjo dali, né, com a espada flamejante, né? E recomeçou do zero ali a terra, mais ou menos, né, para a limpeza, né, do zero, para Noé depois adiante continuar, né, o propósito de Deus, né, multiplicai-vos sobre toda a terra. Então a gente aprende muito, né, nesse começo de Gênesis, como foi um pouco da criação. Muito bom aprender, e Deus vai falando, né, coisas da nossa vida, do cotidiano também, habituais que fazemos, né, nossos pecados que cometemos, né, porque são tantas tentações, né, mas a melhor coisa é a gente fugir das tentações, né? Assim como José do Egito, né, quando veio uma mulher se atirando para ele, querendo o agarrar, né, querendo se deitar com Josué foi fiel, né,
e ele era fiel ao, ao dono da casa, né, o Potifar ali, né? E ele foi fiel, ele fugiu da mulher. E como José fez, a gente deve fugir, né, das tentações, né? Tudo que vier nos tentar, né, às vezes tá num lugar, num ambiente de trabalho, vem uma pessoa e ela começa a te lançar charadinhas, olhares, essas coisas assim, né, te seduzir, né? E sabendo que tu é uma pessoa casada também, tudo, né? Então tu deve fazer que nem José, sai fora daqui, né? Em nome de Jesus, né? Não, sou uma pessoa casada, né? Faz questão de dizer assim, não, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu sou casado e não chega para perto de mim. Aqui só relação de negócios, né? Já vai queimando, né? Em nome de Jesus, né? A pessoa se fragar. E já aproveita até para dizer assim, não, também eu amo a Deus, eu sou temente a Deus, né? Eu sei, e é errado, essas coisas são erradas, né? Então tu vai fugindo, né? Foge para cá, foge para lá. E se tu tá num ambiente que é insuportável e tá sempre acontecendo isso aí, tu pede direção para Deus e sai, que Deus vai te abrir uma porta bem melhor, né? Para te trabalhar. Então, a gente aprende muito, né, com a palavra de Deus. São tantas coisas que aprendemos. Então, temos que estar sempre lembrando dela, meditando, lembrando as situações que acontecem na nossa vida, né, e pensando na palavra, né? Por que eu estou passando por isso? Às vezes é uma desobediência, né? Deus pediu para ir por um caminho, eu fui por um outro. Daí já lembra a história de Jonas. Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive pregar, né, a salvação àquele povo, que era um povo casca grossa, né, um povo pecador que matava as pessoas, não tinha piedade, né? E ele disse, não vou levar a salvação para esse povo não, né? Jonas estava indignado com o povo, não queria fazer. Então ele foi para Tarsis, fugiu, foi para um barco, deitou lá no fundo do barco. E a consequência vem, né? Sobre Jonas, sobre onde ele estiver. Onde está um desobediente, na casa de alguém, então a consequência vem sobre toda a casa. Então o barco começa a afundar, começa tudo se perder, né? Então eles acham Jonas lá e diz: o que está acontecendo isso, né? Por que tu tá tão tranquilo, né? Daí Jonas acaba dizendo: não, é por minha causa, né? Que está acontecendo tudo isso, né? A solução é me toca no mar, me toca ali no mar que vai acabar os problemas aqui, né? Daí a tempestade vai cessar e tudo. E daí eles pegaram e tocaram ele Jonas no mar mesmo. Não, sai daqui, toda destruindo tudo aqui. Não, Deus está zangado. Então, vai, te manda daqui. Daí foi para a água lá. Então Deus, mais uma chance, ele deu uma chance de ser comido por uma baleia, né? Um peixe, é tipo um cachalote. Um peixe e fica lá no meio, dentro da barriga do peixe, 3 dias, 3 noites. Então até Jonas se arrepender, né? Daí até que ele se arrepende lá dentro da barriga e diz, Deus dá a oportunidade, vai lá fazer, volta para a missão que eu te dei. Então a gente dá risada, mas é algo sério, né? Quando Deus dá uma ordem, a gente tem que ser fiel e obedecer a Ele, né? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a tarde, a noite de vocês, não sei que horas é que você for assistir esse vídeo. Então que Deus abençoe, né? Assim como eu tô sendo abençoado, né? Lendo a palavra de Deus aqui, e a gente poder meditar um pouco sobre cada coisa que Deus vai nos falando, né? O conhecimento, e isso vai nos edificando, né? Nos faz bem. Então que Deus abençoe a sua vida e fique na paz, né? Vamos voltar aqui em nome de Jesus.
Aí então tá, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E sejam prudentes, né? Prudentes, vigiai e orai, né? Para que não entreis em tentação, em nome de Jesus, e fugir da aparência do mal, né? Muitas coisas parecem assim, não tem nada a ver, né? Chegar perto dessa pessoa, me envolver, uma amizade, a pessoa querida, ela se aproxima de mim, ela é carinhosa, né? É o jeito dela, né? Então a aparência do mal, né? Às vezes no teu trabalho lá é um cara ali bem saradão, assim galanteador, fala doce com as mulheres, daqui a pouquinho, e tu é mulher casada, hein? Daqui a pouquinho tu cai na lábia dele, né? Ó, aqui, ó. A mulher cai no ouvido, né? Seduziu o ouvido da mulher, né? O ouvido da mulher é como se fosse um microfone, o homem cantando ali, cantando e cantando. E a mulher que não vê, do nada ela caiu em adultério. É algo sério, né? Quebrou a aliança do seu casamento. Em nome de Jesus. Então vigiar, né? E fuja da aparência do mal. Em nome de Jesus. E o homem a mesma coisa. Essas amiguinhas. O homem não tem amigas. Não. A única amiga do homem é a mulher, né? E o amigo do homem, né, é só a mulher, né? E o amigo da mulher é o homem, né? Um pro outro, né? Então, vigie em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E esse é o canal Espírito Quebrantado. Se quebrante o seu coração para Jesus. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Você que não conhece a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Se você clamar para Jesus, né? Você será salvo, né? Em nome de Jesus. Confessa Ele como seu Senhor e Salvador, né? Ele vai entrar no teu coração e logo você vai ter que se batizar para confirmar essa aliança com o Senhor. Se batizar e viver na palavra de Deus e seja feliz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.